E aí, torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo. Obrigado a todos que estão incentivando o canal. Lembrando que estamos chegando a 100 mil, falta pouco. E aí, quando consolidar os 100 mil, que eu digo pelo menos 100.100 ali, tiver consolidado, não tem mais como voltar, ou ficar mais difícil de voltar, porque acontece, tá? Já aconteceu no canal, está no número de inscritos, dá uma caída. E aí, às vezes fica até meio desanimado, mas é difícil acontecer, mas acontece. Mas na hora que consolidar os 100 mil, aí eu vou só sortear a camisa aqui, vou dar um jeito, vou estudar o jeito de fazer a camisa aqui, fazer sortear, fazer um vídeo que a galera vai lá e dá um ok, alguma coisa para participar do sorteio. Eu vou divulgar bastante aí antes do sorteio, tá? Para ninguém ficar de fora, tá? Pelo menos para atingir o máximo de pessoas possível para fazer esse sorteio aí, tá bom? Fiquem atentos aí no canal. Na hora que fizer 100 mil, 100.050, 100.100 pessoas, já vou começar a divulgar aí, beleza? Fiquem atentos. Bom, é o seguinte, o Palmeiras tá para vender o Richard Rios, tá? Tem essa história aí, andou recusando proposta, tá querendo 30 milhões de euros, tá tentando, né? E o fato é que tá procurando também jogadores para substituir o Richard Rios. E um deles, que aparece hoje pelo pttverdão.net, é o Fabrício Dias, uruguaio. Hey, mais um uruguaio no Palmeiras, hein, cara? Então, de acordo com a jornalista Raíssa Simplício, aqui na reportagem do Gol, o uruguaio Fabrício Dias é um dos jogadores que estão no radar da diretoria do Palmeiras, tá? Ele tem 22 anos, está no Algarafa, que o contratou em 23 do Liverpool do Uruguai. Na ocasião, ele chegou a ser especulado no Palmeiras, mas acabou indo para o Catar, tá? Ainda segundo a Raíssa Simplício, o atual clube uruguaio só aceitaria vendê-lo por um valor, né? O atual clube do uruguaio, né? Do Fabrício Dias, o nome dele, né? É o atual, o atual clube dele, que é o Algarafa, só pretende vender ele para acima de 10 milhões de dólares. Vamos ver se o Palmeiras está analisando, vai estar querendo pegar 25, 30 no Richard Rios, vai ter dinheiro sobrando, né? Vamos ver se agora tem que ver se o moleque é bom mesmo, né? Tá lá no Catar, né? Molecada burra também, né, velho? Nova ainda, podia ir para um time, podia projetar para mais, né? Para Europa, por exemplo, não, vai lá no Catar, né? Ganha dinheiro, né? Mas é foda. Esportivamente é muito ruim. Bom, o Palmeiras vai pegar o Mirassol nessa volta do Brasileirão, nesta quarta-feira, 16 de julho, às 19 horas de Brasília, no Allianz Parque. O árbitro da partida é o Sávio Pereira Sampaio, os assistentes Bruno Rafael Pires e Daniel Henrique da Silva Andrade, o VAR é o José Cláudio da Roça Filho, Irmã Brumelvani e Rafael Garcia de Andrade, tá? Vai passar na Premier o jogo e o Palmeiras provável para essa volta ao Brasileirão é o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Bruno Fux, Piquerez, Emiliano Martinez, Richard Rios, Alan, Facundo Torres, Veiga e Vitor Roque. Primeiro jogo do Palmeiras aí sem o Estevão. Vamos ver como é que vai reagir, né? E tem o Ramon Souza, que foi recentemente contratado, muito contestada a contratação dele, mas a Leila Pereira defendeu, pagou aí 12 milhões e meio, 3 milhões de euros, podendo chegar a 14 milhões de euros, pode também estrear, tá? E o Mirassol vem de Walter, Lucas Ramon, João Vitor, Gemes, Reinaldo, Danielzinho, José Aldo, Gabriel, Negueba, Iago Felipe, Edson Carioca. Lembrando, cara, o Mirassol não é mosca morta não, andou dando umas porradas em time grande aí. Tem que tomar cuidado, né? Então o Palmeiras não pode entrar de salto alto de jeito nenhum, em jogo nenhum nesse Brasileirão, né? Lembrando, temporada até agora tá sendo pífia pro Palmeiras, na minha opinião, tá? Pífia. Tem que salvar alguma coisa aí, tá? Pros lados do Flamengo, o Leixões, né? Justo Leixões, clube português, sobre transferban por dívida do Flamengo. Eles devem mais de R$1 milhão pela compra do Ayrton. Então a FIFA puniu o Leixões de Portugal com um transferban por conta dessa dívida. Tá? A decisão foi confirmada nesta terça-feira em comunicado divulgado pelo Flamengo e reportagem de odia.ig.com.br. Tá?
O Leixões é aquele time que o Flamengo queria comprar, né? Tá, teve um papo desse aí, né? O Everton não conseguiu vingar com a camisa do Flamengo, deixou o clube com apenas 12 jogos do profissional e um gol marcado. O Leixões fechou acordo com o Flamengo para comprar 70% dos direitos dele por 1 milhão de euros e não pagou. Então o Flamengo entrou na FIFA e agora recebeu um transfer ban. Além do Leixões, o Flamengo ainda tem um processo na FIFA com o Estrela Amadora, também de Portugal, pelas transferências de André, né, do atacante André e do volante Igor Jesus. Puta, o Igor Jesus tinha que ir pra lá, né, cara? Vamos falar a verdade, né? O Igor Jesus tinha que ter ficado no Flamengo, cara. Meu Deus do céu, né? Que desperdício, cara. E ainda não receberam a grana ainda. O Igor Jesus que saiu dali foi pra Inglaterra, não, pro Los Angeles ainda, né? Foi pro Los Angeles. Meu Deus, isso que absurdo, né? Vamos lá, e a relação entre Pedro e o Felipe Luiz? Como é que ficou? Coluna do Fla trouxe aqui, cara, que a relação entre os dois continua turbulenta, mas está estancada. Eu não tem mais o que falar, né? Os dois lados se pronunciaram, um falou o que quis, o outro falou o que quis também. Não houve pedido de desculpa de nenhum lado. O Felipe Luiz fala que o Pedro deveria pedir desculpas e o Pedro não pediu. Chamou o elenco, os amigos, reclamou para todo mundo lá o que aconteceu, contou a versão dele e aí não pediu desculpa e aí fica uma situação ruim. Lembrando que o Flamengo vai jogar com o Santos e o Pedro não é relacionado de novo e fica fora do jogo do Flamengo contra o Santos, tá? Outra coisa, a reportagem trouxe aqui ó, que a conversa com os colegas do Pedro foi de 5 a 10 minutos, né? Antes do treino começar na manhã da segunda-feira, somente ele falou no encontro, tá? A mini reunião aconteceu às portas fechadas, sem nenhum técnico, nem o Felipe Luiz, ninguém da comissão técnica lá, tá? E de acordo com a reportagem, o clima está estancado, está tenso, né? E a resposta da diretoria é o seguinte, né? Da comissão técnica é que vai esperar que ele reaja no campo, no dia a dia, treine como profissional e daí pode ter uma chance de novo no time e de repente uma conversa, né, de reatação aí. Mas tá estranho esse clima aí, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Fazer o quê, né? Bom, e o Flamengo, além do Pedro, que não vai jogar, tem problema por até 6 jogos nos 2 laterais esquerdos, o Ayrton Lucas e o Alexandro. Né? Os dois estão machucados. O Ayrton Lucas cortou a perna, foi operado, e o Alexandro tem uma lesão muscular, tá? Então, pode ficar até 6 jogos sem os dois e vai ter que improvisar. Aqui na matéria do Coluna do Fla, fala que vai improvisar com o Varela e tal. Cara, mas não tem base no Flamengo, não. É uma das melhores bases do Brasil, se não é a melhor. Sempre ali disputando com o Palmeiras. Cadê? Não tem um lateral esquerdo que possa servir pro Flamengo? Um sub-20 aí, sub-23, sei lá. Não é possível, cara. Moleque que joga na base do Flamengo não é ruim de bola. Pode não ter tanta experiência, mas, porra, é um só, né? No meio de um monte de jogador. Põe um cara lá, bota pra treinar junto com os profissionais aí. De repente descobre aí uma revelação nova, não sei o que lá, cara. Um novo jogador, aí o cara se deslancha no profissional. Às vezes nem é tão bom na base. O que mais acontece é isso. Geralmente nem são os melhores da base que são os melhores mais pra frente. Muitas vezes o jogador discreto na base chega no profissional, explode. Por que o Flamengo não tenta pegar o moleque da base, vai improvisar, cara? O Flamengo com um poderio de grana desse ainda, não dá pra entender. Só com 2 lateral também, né? É pouquinho, né? Tem que pelo menos 3 ali. Pega um moleque da base, põe sempre pra treinar junto. E nessas horas que aparece jogador novo. E aí, cara, olha que maravilha, aparece jogador novo, não vai precisar gastar tanto dinheiro. Nossa, umas coisas que não dá pra entender. Mas tá complicada a situação aí, né? 6 jogos sem 2 jogadores da posição é chato. Apesar que o elenco do Flamengo é muito completo, né? Um baita do elenco e tal. Só que, de repente, tá curto, mas é um baita do elenco, né? Às vezes nem sente tanta falta. Mas era hora de trazer o moleque da base, cara. Pelo amor de Deus, dá chance pra molecada crescer. De repente, explode um aí, né? Fazer o quê? É a minha opinião, né? E o Flamengo joga com o Santos, com a provável escalação nesse jogo, tá? O jogo vai ser, às 20 horas de Brasília, na Vila Belmiro. Vai passar na Premiere, na TV Globo.
A provável escalação do Flamengo é o seguinte: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela, Jorginho, Alan, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Arrascaeta e Plata. E o Santos vem com Gabriel Brazão, Aderlan, João Basso, Luan Pérez, Escobar, Zé Rafael, Rincon, Barreal, Guilherme, Neymar e David Washington, tá? Jogo do Campeonato Brasileiro, né? Flamengo com desfalque da lateral esquerda, sem o Pedro, né? Não tem mais o Gerson, é mais um jogo do Flamengo aí, pra gente ver como é que vai reagir a essa crise aí de novo, né? Porque ele não foi relacionado naquele jogo, beleza, tal, aí depois do jogo o Felipe Luiz detonou, aí deu aquele clima maluco, o Pedro vem e rebate, e vamos ver como é que vai ser agora, e sem o Pedro de novo, né? E sem os dois laterais que se machucaram, né? Infelizmente, tá? E uma matéria aqui da Rádio Itatiaia é que o Flamengo desistiu de vender o Matheus Gonçalves ao Cruzeiro, cara. E adivinha por quê? Rapaz do céu, cara. Segundo a Itatiaia, uma das causas foi a forte pressão política e de torcedores na nação rubro-negra flamenguista nas redes sociais após o vazamento da notícia de que o Flamengo estaria vendendo o Matheus Gonçalves por aqueles 3,5 milhões de euros por 50%, tá? Os flamenguistas insatisfeitos criticaram as possibilidades de reforçar um rival local e perder uma joia como o Matheus Gonçalves. E aí a gestão flamenguista teria ficado em posição delicada em meio a uma das maiores crises internas nos últimos tempos, tá? Com episódios como o rompimento do Pedro e o Felipe Luiz e o desgaste também do Boto um pouco antes disso, né? Os caras voltaram do Mundial, rapaz, tá louco. Que rolo, né? E a Itatiaia ouviu de uma das fontes do Flamengo que tomou a atitude de priorizar vender Matheus Gonçalves em definitivo ao mercado estrangeiro, ou seja, só vai vender ele se for para fora, não internamente. E o Matheus Gonçalves tá indo e voltando o tempo todo, né? Sai Bragantino, vende, não vende, volta, aí não, cara. E aí não é utilizado, né? E fica aí esquentando o banco, às vezes nem isso, né? E o jogador não deve gostar nem um pouco disso, sabendo do potencial que ele tem, quer mais jogar bola, né? Quer mais ir embora, não quer, já que não tem chance, ele quer sair. Então vamos aguardar que fim vai ter isso aí. Uma hora vai ser vendido ou vai chegar um técnico, não estou dizendo que o Felipe Luiz vai sair já, né? Mas uma hora vai sair também, não vai ficar a vida inteira, né? Isso é normal, né? Mas aí, quanto tempo, né? Mas é aquele negócio, né? Eu acho que ele vê que não vai ter como trocar o técnico, e o técnico já não gosta dele, ele quer sair. E eu acho que ele tá certo. E ele ficou muito surpreso de não ter dado certo a negociação, porque ele ficou sabendo pela imprensa ainda, tá? Bom, enquanto isso, o Flamengo tenta a contratação, segundo a UOL, em vários sites aí, a contratação do Tati Castellanos, que joga na Lazio atualmente, tá? Palmeiras tentou contratar esse cara em 21 e 22, quando ele estava lá na MLS, né? Nossa, ficou um ano, aquela vai e volta, aquela época que falava, não contratava ninguém. Tati Castellanos foi um dos nomes na época ventilado. O cara queria 15 milhões de dólares, o Palmeiras não quis pagar esse valor todo e acabou vendendo para time lá da Itália, tá? Ele tem 26 anos, ele tem passagens pelo New York City, Girona e Lazio e já tem convocações pontuais ali para a seleção argentina, tá? O patamar da negociação é alto, tá? Os caras pedem 25 milhões de euros, que é o valor pago pelo Zenit, pelo Gerson. Ou seja, essa seria a base do investimento necessário se a Lazio topar conversar sobre a sua saída, o que é incerto também, tá? Já houve declarações de dirigentes do time italiano dizendo que não queriam vendê-lo. A possibilidade de transferência se complica ainda mais porque ele vem de uma boa temporada. O jogador foi titular da Lazio em boa parte do último ano e marcou em 10 gols em 29 partidas disputadas. Lembrando que o Palmeiras, de novo, né, já tentou a contratação sem sucesso quando ele estava no New York City, tá? E a tentativa do jogador argentino mostra que o Flamengo busca um centroavante, sim, em meio ao episódio do desgaste entre Pedro e Felipe Luiz, tá? Então, o Flamengo estaria aí em busca de um novo jogador para substituir o Pedro. Será que esse cara é bom o suficiente? Né?
Ele foi um que fez 4 gols lá contra o Real Madrid, cara. Então ficou mais famoso lá na Europa por causa disso, tá? Ai, ai, aí fez 4 gols, né? E ganhou o Girona na época que ele jogava, meteu 4-2 no Real. O cara ruim não é, né? Mas também tem que ver se tem regularidade, né? Não adianta fazer 4 gols agora e depois ficar... É que nem o Navarro no Palmeiras, fez um jogo, acho que fez 4 gols também na Libertadores, depois também sumiu, não fez mais nada, né? Mas o Otávio Castelhano é um jogador muito melhor que o Navarro, né? Isso pode ter certeza que é. Então vamos ver como é que fim dá essa contratação aí, mostrando que o Flamengo está atrás de outro 9, mesmo com o Juninho lá, né? Podia botar o Juninho para jogar, mas o Felipe Luiz também não gosta dele. Complicado o Felipe Luiz também, hein? Ô, homem exigente, velho, tá louco? Ô, homem bravo, cara. Ele quer que o cara treine, que nem um louco, dá o sangue sua pra ir jogar. O Abel Ferreira também tem essa mania, né? Abel Ferreira é desse jeito, mas se o cara treinar bem, ele põe o cara. Ele vê que o cara tá com vontade, tá empenhado, né? É a leitura que eles fazem, né? E se fosse na época do Romário, a gente tava fudido, né? Porque o Romário não gostava de treinar, acho que o Imperador não gostava de treinar, o Gordo não gostava de treinar, o Ronaldão não gostava de treinar também. E mesmo só que chegava no campo fazia, né? O problema é hoje do jogador de hoje que não gosta de treinar, chega em campo e não faz. É isso que é o problema. Aí não adianta, né? Já que não quer treinar, que se garanta na hora do jogo. Essa que é a opinião da galera aí, né? Beleza? No mais, tudo tranquilo. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Coloca sua opinião aí, cara. O que você pensa no comentário. E vamos que vamos. Vocês acham que Tati Castelhano, vão lá, dá uma pesquisada, serve para ficar no lugar do Pedro? Coloca aí no comentário.